Então, de início, é importante dizer que, a partir do objetivo do texto, né, que é estabelecer os pontos de contato entre a antropologia e a educação física e as contribuições, a primeira grande relação e, vamos dizer, como o próprio Maiano chama no texto, a primeira intersecção que se observa, segundo esse autor, na relação entre educação física e antropologia é a questão do corpo. Obviamente que quando a gente fala corpo, vem um monte de possibilidades interpretativas é, do que significa corpo, e a nossa área é importante pensar que está muito, vamos dizer, construída dentro de paradigmas biologicistas que enxergam o corpo apenas como sistemas musculares, esqueléticos, né? Quer dizer, muito vinculado a uma interpretação puramente biológica do corpo humano. E, nesse sentido, esse primeiro ponto de intersecção que a antropologia estabelece é porque, de fato, o corpo, obviamente com algumas diferentes intencionalidades de pesquisa, o corpo é o primeiro objeto de intersecção entre as duas áreas. O corpo, dentro da antropologia, ele é muito, como o próprio Maiano diz, um objeto de estudo bastante privilegiado e tradicional de estudos, fundamentalmente por antropologias, por uma antropologia que busca entender no corpo projeções, construções culturais simbólicas e não apenas enxergar sob essa perspectiva biológica de um funcionamento geral. A antropologia ela tem essa visão desse corpo como um construto, como o resultado de relações culturais estabelecidas com influências, inclusive no plano biológico, mas que fundamentalmente o próprio corpo seria uma matéria-prima sobre o qual a sociedade, como diz aqui, né, por meio de técnicas e processos tão variados como tatuagens, escarificações, modelagem, mutilação, incrustação, coloração, ornamentação, vestuário, pintura e muitos outros que são, de certa maneira, as construções culturais que se estabelecem sobre o corpo. Tradições, hábitos e costumes que se expressam culturalmente, que essas pessoas não usufruem ou praticam ou vivenciam essas experiências que não fosse resultante da cultura e da construção cultural desses grupos comunitários e proprietários, né, todos como proprietários de uma produção cultural humana. Então é importante pensar que o objeto da antropologia, quando pensa o corpo, pensa muito o corpo como uma matéria-prima que se expressa a cultura da sociedade ou da comunidade. Fundamentalmente, a gente percebe um exemplo disso quando existem antropólogos que vão estudar as comunidades indígenas isoladas, que têm um contexto cultural muito fechado, vai entender um pouco as vestimentas, as danças e as formas pelas quais a cultura corporal indígena se expressa, e tentando entender a partir da lógica dos nativos, né, a partir da lógica daqueles sujeitos envolvidos, os significados que se atribuem a esses elementos corporais, seja uma pintura, seja todas essas possibilidades que ele traz no texto. De certa maneira, ele fala uma coisa importante, isso né, sempre com aquele foco de conectar as áreas da educação física escolar. É importante que considere os conteúdos esportivos, os conteúdos ligados à atividade física, prática das mais diferentes modalidades, como também elementos culturais. É importante pensar que uma parte importante a gente vê na história do lazer essas práticas culturais foram adquirindo importância, relevância cultural social nas sociedades e, portanto, elas são fenômenos tão importantes também que expressam a cultura desses povos, a maneira como jogam, a maneira como brincam, a maneira como encaram essas práticas corporais. E que, de certa maneira, pertence ao nosso campo também de atuação como professor, e que, obviamente, esses fenômenos que se expressam na cultura em geral têm uma implicação pedagógica dentro da educação física escolar, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que é esse o nosso objetivo da disciplina. Tudo bem? Então, de certa maneira, eu queria ler dois trechos que eu separei,
esse conjunto de coisas, ornamentação, vestuário, pintura, modelagens, né? Se a gente pensar hoje dentro de uma lógica que não visualiza somente as sociedades tradicionais ou indígenas, ou que tem uma cultura muito fechada, a gente percebe, mesmo dentro da nossa sociedade, nos lugares onde a gente vive, dentro dessas concepções mais próximas do que a gente chama de urbano, você vê uma interação com o corpo no sentido da modelagem muito forte, né? A gente percebe o quanto que a modelagem corporal ela é estabelecida por padrões de beleza, por padrões do que se considera belo, feio, e nesse sentido isso são construções culturais que nem sempre são positivas para a formação e às vezes não tem uma genuinidade cultural, mas é resultado um pouco dos interesses econômicos, por isso que por trás dessas construções culturais. Então é importante que a gente tenha atenção de entender essa noção de corpo na intersecção com a educação física e antropologia, no sentido de entender que na antropologia os objetivos simbólicos de representações sobre o corpo, do corpo e da forma como ele se interage com o mundo social é um objeto rico e importante para se estudar a cultura de determinados grupos e sociedades. Um outro trecho que é importante citar é que esses elementos colocados imprimem sinais que marcam diferenças, pertencimentos, exclusões e privilégios. Quer dizer, eles são construções culturais que não são dadas no abstrato, elas estabelecem fronteiras, muitas vezes excludentes, outras vezes de pertencimento, de diferenças e marcas muito fronteiriças de lazer. E isso estabelece também relações, inclusive relações desiguais de poder que se estabelecem na relação entre esses grupos. E outro elemento importante que eu queria destacar é que ele fala que, em suma, há interesse em como a cultura humana se expressa no corpo nas mais diferentes sociedades e agrupamentos humanos. Então, obviamente que há um interesse grande da antropologia sobre comunidades mais fechadas do ponto de vista cultural, sobre a forma como tratam o próprio corpo, mas também existe toda uma antropologia que a gente chama de uma antropologia urbana, que está atenta à relação cultural que se estabelece em torno do corpo, também nas sociedades complexas urbanas que a gente, em geral, vive, tanto nos grandes centros como centros médios, e também uma configuração nas cidades do interior, de certa maneira, muito desigual. Então é importante pensar que dentro de uma cidade, dentro de um território, você pode ver diversos agrupamentos, grupos que se estabelecem com relações de identidade, de comunitárias ou de relações recíprocas sob a perspectiva corporal. Então, entender o corpo forjado dentro da sua vivência no mundo, a partir do conceitual cultural, significa entender o corpo como algo diferenciado, diversificado, resultante das experiências culturais que cada indivíduo interage na sua vida cotidiana, na história da sua família, nas instituições pelas quais ele foi formado e pela própria experiência da vida social, dos modelos e dos padrões. Então, esse caldo que determina um pouco o que se expressa culturalmente no corpo, é possível que a gente observe que o corpo, dentro das perspectivas culturais, ele tem que ser entendido como diverso, né, como resultante da sua própria cultura, e, portanto, não há como exigir um padrão de movimento, um padrão igual, uma resposta igual a esses corpos, como se a gente pudesse garantir uma mesma interação desses corpos com os conteúdos corporais que a gente trabalha nos demais diferentes campos da educação física escolar. Obviamente que em outros momentos da história da educação física a gente percebia a imposição, né, e vamos dizer, de forma compulsória, a inserção de determinados movimentos que eram repetidos pelos alunos numa perspectiva de reproduzir um modelo padrão de movimento. Mas a gente percebe que na forma de se expressar o movimento, a cultura ela tem um determinante fundamental.
ela implica, ela determina, ela, de certa maneira, impõe uma particularidade no movimento de cada indivíduo, tecido na cultura histórica pelo qual ela passou. Então é importante, né, que a antropologia está muito ligada ao corpo como uma construção social e que adquire diferenças no imaginário e no quadro conceitual de toda cultura em particular. Então isso é importante pensar que nesse quadro cultural também estão colocados os conteúdos ligados à educação física, os esportes, os jogos, as brincadeiras, a dança, a luta, né, elas estão sempre dentro de um conceitual referencial, né, uma fundamentação conceitual ligada à cultura, e que essas atividades foram resultantes de processos históricos que foram sendo construídos pelos sujeitos na sua prática cotidiana e dentro de uma sistematização que foi passando de geração em geração e, de acordo com a história, adquirem diferentes significados, né? É importante pensar que a história do esporte nos dá esse exemplo de como que, dentro do próprio construção histórica do fenômeno esportivo, você percebe as mudanças entre as mudanças econômicas, socioeconômicas que ocorreram na transição do feudalismo para o capitalismo. A gente percebe mudanças também na forma como essas manifestações esportivas, lúdicas de jogos foram também se expressando socialmente e que tiveram influências na forma como foi tratado na própria educação física escolar. Então é importante ver esses conteúdos, e aqui já vem uma primeira relação que talvez não esteja tão explícita no texto, mas que o recado é entender esse corpo como uma construção cultural, e daí um pouco do texto do Josimar da Óleo também, né, que constrói que não dá para perceber o movimento indistintamente, de forma isolada do aspecto cultural, né? O que se faz hoje é uma divisão, uma dicotomia entre essas possibilidades corporais, mas que na verdade, no fundo, a cultura ela tem um papel fundante nessas construções corporais. Seguindo, dando prosseguimento, o Manhane também ele destaca um pouco uma área que a gente comentou, né, nesses encontros que a gente teve, da antropologia biológica, uma antropologia que tem um interesse mais na evolução do próprio corpo biológico, na forma como ele se apresenta do ponto de vista da sua evolução. Então,